Eu fiquei sabendo que você andou me difamando para as outras professoras, viu? Difamação e calúnia, Chegou Fernando. em mim essa difamação de volta. Também eu fui difamar justo para a tutora, me danei, né? Mas tudo que eu falei é verdade, então você não tem com que se preocupar. Professora, Vamos eu tô no lá. chat. Ou você vai fazer chamada no final? Não, eu vou fazer chamada, gente. Não precisa se preocupar com pôr nome no Ok. chat, não. Beleza? Uh, mas texto, me ajuda, texto. Não é o texto, não é o computador que está cansado. Gente, só me ajuda numa coisa, por favor. Semana passada eu consegui começar pelo menos, falar do processo de independência, ou nem isso? Não, Bru. Tá. Não. Eu tinha terminado mesmo da China. Eu terminei a China mesmo e. Então vamos lá, vamos correr. Então é o seguinte, pessoal. Hoje a gente começa a falar da Índia propriamente dita. E aí, assim, a gente vai finalizar essa parte que está junto com a China, e depois tem mais um outro capítulo que vai dar mais informações a respeito de aspectos econômicos da Índia, tá? Então, a gente vai começar aqui falando justamente da formação do país, como a gente conhece hoje, e aí algumas particularidades. Então, a primeira coisa que é importante da gente saber é que a Índia, ela foi colônia da Inglaterra até 1947. Historicamente falando, isso foi ontem, né? Então, praticamente até metade do século XX, a Índia era colônia. Ela passa, então, por esse processo de independência no ano de 1947. E aí, o que é muito característico e importante de a gente ressaltar aqui é que esse processo de independência da Índia, ela foi, assim, bem diferente do que a gente costuma observar na história de independência dos países que foram colônias de países europeus. Por quê? A maior parte, com exceção do Brasil, que o Brasil é uma coisa assim, né, interessante, a gente se tornou independente e o caminho natural, que era se tornar uma república, a gente acabou virando uma monarquia. Então, o Brasil é meio ponto fora da curva. Mas, por exemplo, nos nossos vizinhos, né, nos países aqui da América Latina, os processos de independência dos colonizadores, né, no caso, então, da Espanha, foram processos bem sangrentos, né? Então, teve guerra, muita gente morreu, e isso fica muito presente nos hinos, né? Geralmente, o hino nacional dos países sempre fala em alguma disputa, em sangue derramado e tudo mais. O que chama atenção no processo de independência da Índia é que esse processo foi um processo totalmente sem violência, baseado nas negociações e na diplomacia, vamos dizer assim, né? Então, na capacidade de negociação e de conversa das lideranças do movimento de independência, e também foi baseada na ideia da desobediência civil. Então, existia toda uma população organizada e mobilizada com o mesmo intuito, né, de se libertar da influência da coroa britânica e eles tomarem rédeas, né, a rédea das suas próprias vidas, né, não ficar mais nessa dependência da colônia. E aí é interessante, né, esse movimento ele começa a ganhar força em 1920, tá? E o líder maior desse movimento é uma liderança que vocês, pelo menos, já ouviram falar, que é o Mahatma Gandhi, né? O Gandhi, a gente conhece ele como a figura de um pacifista, justamente por isso, porque ele liderou esse movimento de independência, mas sempre buscando a conciliação, sem o uso de violência e praticando a desobediência civil. Vocês já ouviram falar nessa expressão, desobediência civil? Não. Sim.
Sim, então quem falou sim, pode falar um pouquinho pra gente? O que Eu já seria ouvi. desobediência? Explicar, não sei. Ah, sim, sim. Tudo bem, tudo bem. Então vamos pensar nas duas palavras isoladamente. Civil, galera. Quando eu falo de civil, eu estou falando de quem? Ah, civil somos todos nós, cidadãos? Isso, civil, né? Cidadãos? O civil, então, ou civis, as pessoas no geral, né? Aquelas que não têm nenhum vínculo com alguma instituição militar, né? Então, ou seja, a maior parte das populações, né? Somos civis. E a ideia da desobediência, isso aqui eu sei que vocês manjam. Sim, então é um desrespeito? Manjo não. Ah, manja, não, tá bom. Me engana que eu gosto, né? Todo mundo é santo aqui, ninguém nunca desobedeceu nada nem ninguém, né? Uma ordem? Desobediência, Nossa, então, aqui nesse contexto, a desobediência civil, pessoal, é quando a gente desobedece alguns ritos e algumas. Alguma Como lei? Então, eu vou só fazer um parênteses em relação a alguma lei, tá? Mas, digamos, convenções. Então, se espera que as pessoas tenham determinados comportamentos em determinados lugares, em determinados momentos, né, do convívio social, né? Então, quando a gente vive em sociedade, espera-se que a gente tenha uma série de, como eu posso dizer, uma série de comportamentos, né? Meio que já é meio pré-moldado e a gente espera que as pessoas vão agir de determinada maneira. Quando a gente fala em desobediência civil, é justamente essa ideia de não atuar a partir desse modelo que se espera que a gente atue. Aí eu tomo bastante cuidado para falar que é o descumprimento de lei, porque assim tem uma diferença, por exemplo, entre estacionar no local proibido, que eu estou ali quebrando uma lei, e assassinar uma pessoa. Eu também estou quebrando uma lei. Mas vocês percebem que são nos dois casos eu estou falando de quebra, né, e desobediência de leis, mas o tipo de ação é muito distinto, né? Geralmente, quando você estaciona no lugar errado, não necessariamente vai resultar na morte de alguém, né? E quando eu estou falando que eu cometi um assassinato, não, né? Então, assim, existia também a quebra aí de algumas leis, mas todas nesse sentido de tentar subverter a ordem que era esperada. Então, aquele comportamento que era esperado pela coroa britânica em relação aos indianos, eles começaram a desobedecer isso. Então, foi através desses atos de desobediência, mais a capacidade de negociação e conversar, né, que eles conseguiram alcançar a independência da Inglaterra. Tudo bem, gente, até aqui? Essa parte da desobediência civil ficou né, um pouco mais clara. Eu sei que não é tão simples de entender, mas para ter uma ideia, pelo menos, para começo de conversa, deu? Vocês conseguiram entender? Sim. Então vamos lá. Vão mandando no chat que sim. Maravilha. Então, antes da gente seguir aqui, né, vamos dar uma olhada no mapa agora. Aqui está estruturado para a gente como a gente enxerga hoje a Índia, né, o território da Índia, mas a gente vai ver na sequência aqui que no primeiro momento não foi assim que ficou dividido, né? Então é importante a gente observar. Então, a gente tem a Índia aqui, que faz, né, fronteira com o Paquistão, com o Bangladesh, com o Mianmar, com o Butão, né? Para quem não sabia onde ficava Butão fica aqui, então, nessas proximidades aqui, faz fronteira com a Índia e com a China. A gente tem aqui a Cordilheira do Himalaia, né? Então, tem o Nepal, a China já está mais aqui ao norte, tá? E aí a gente também tem aqui essa ilha que é o Sri Lanka.
Bom, aqui traz para a gente ilustrar, né? Eu acho que todo mundo já viu uma imagem, mas para quem nunca viu, esse aqui era o Gandhi, né? E ele tinha aí, então, esse papel de liderança no processo de independência da coroa britânica. Então, depois de toda essa movimentação, essa estruturação, em agosto de 1947, finalmente a coroa britânica reconhece a independência da Índia. E aí, nesse primeiro momento, quando esse reconhecimento é dado, a Índia, ela se torna um território dividido, né, em dois estados. E lembrando que esse estado aqui é estado-nação, né, por isso que ele é com E maiúsculo. Então, no primeiro momento, o território todo que era colônia da Inglaterra virou a União Indiana, que é a maior parte do território, se vocês observarem, né? E duas porções aqui chamadas de Paquistão. Então, o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental, certo? Por que essa divisão aconteceu? Porque dentro desse território existiam dois grupos étnico-religiosos que eram dominantes. Na parte que ficou aí chamada como União Indiana, a gente tinha aí os hinduístas, né? Quem pratica o hindu. E nas regiões aí identificadas como Paquistão, a gente tinha uma maioria de praticantes do islamismo, tá? Então, basicamente, o território foi separado por característica religiosa, tá? Na maior parte estavam os hindus, e nas áreas que a gente chama de Paquistão, a gente tinha aí concentrado os muçulmanos, tá certo? E aí vocês vão, né, vocês geralmente veem esse tipo de pergunta, mas professora, se dividiu, né, entre esses dois grupos religiosos, por que cargas d'água ficou um pedaço do Paquistão distante do outro aqui, né? E aí, pessoal, a gente precisa pensar justamente na distribuição desses grupos étnicos antes da independência. Então, quando tudo isso era território da Inglaterra, tinha a diferenciação religiosa, normal, só que eles criaram, né, as pessoas criaram raízes, vamos dizer assim, em pontos distintos do território. Então, por isso que quando a gente olhou para os grupos muçulmanos, nessa região aqui, que ficou, nesse primeiro momento, chamada como Paquistão Oriental, eles já estavam aqui há muito tempo. Então, tipo, a vida deles tinha sido moldada e construída nessa região do território. Então, seria muito difícil falar para eles assim, olha, vem todo mundo para cá, né, para perto do Paquistão Ocidental, a gente, sei lá, a Índia cedesse mais um pedaço de terra aqui para ficar, né, divididinho, todos os hinduístas de um lado e os muçulmanos do outro. Não é assim que funciona quando a gente está falando de populações, né? Então, nesse primeiro momento, foi essa a divisão que foi proposta, tá? Mesmo porque existiam algumas diferenças entre os muçulmanos que estavam no Paquistão Ocidental e aqueles que estavam no Paquistão Oriental. Tanto é que tinha essas diferenças que, em 1971, o Paquistão Oriental declarou independência do Paquistão. Então, essa região agora aqui, que a gente, no primeiro momento, foi chamada de Paquistão Oriental, ela é hoje o país que a gente conhece como Bangladesh, tá? Então, não existe mais Paquistão Oriental, porque em 71 eles se tornaram independentes do Paquistão e passaram a se chamar Bangladesh, tá certo? Uma coisa importante também, né, porque a gente está falando aqui, na parte verde estavam os hindus, na parte laranja estavam os muçulmanos. Vocês estão observando que tem algumas setinhas aqui, né? Setinhas vermelhas e setinhas verdes. Quando a gente vai para a legenda aqui, a gente vê, né, ó, refugiados hindus são as setinhas vermelhas, refugiados muçulmanos, as setinhas verdes. Então, quando estabeleceu essa divisão do território,
Tinha hindu que estava na região do Paquistão e tinha muçulmano que estava na região da União Indiana. Então, quando estabeleceu essa divisão, começou a fazer, as pessoas começaram a tentar se realocar, né? Saiu da parte, eu sou muçulmana e estou na parte indiana, vou tentar buscar me colocar no território que ficou na posse dos muçulmanos. E o contrário também aconteceu. Então, por isso que tem essa sinalização aqui de uma movimentação de populações entre os dois territórios, para poder ter essa adequação aí junto aos seus grupos étnicos, tá bom? Até aqui, gente, tudo bem? Sim. Sim. Beleza. Agora a gente vai começar a dar uma olhada. Oi, alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Não. Então vamos lá, ó. Agora a gente vai começar a dar uma olhada na distribuição da população indiana no seu território, né? Vocês vão bater o olho no mapinha, eu espero que vocês lembrem do mapinha da China, que a gente também fez esse mesmo exercício, né? Então, assim, nós sabemos, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, então tem muita gente vivendo nesse lugar. E essa população também está distribuída por todo o território por uma série de fatores que a gente vai discutir um pouquinho agora. É legal a gente pensar que, pensando no número, né, do quão numerosa é essa população, a Índia é considerada a maior democracia do mundo. A maior democracia do mundo no sentido do número de habitantes que participam ali desse sistema democrático, tá? Não quer dizer que é a democracia mais consolidada ou onde as pessoas conseguem exercer ali a plenitude do poder que emana do povo, né? Então, assim, por quê, né? Porque a China, ela não é uma democracia. Então, por isso que até o texto traz essa diferenciação para a gente. A China é o maior país, porém eles não são uma democracia. Então, pensando nesse processo, a gente, né, trata tem uma outra visão. Então, eu vou começar aqui pedindo para que vocês observem o mapa. A gente viu um mapa parecido, né, com essa mesma temática da distribuição da população quando a gente olhou para a China. E a gente tinha observado que a população chinesa ela estava concentrada nas porções mais ao leste do território chinês, por uma série de fatores, sendo alguns fatores aí. O Adriele caiu? Ai, professora, eu apertei sem querer, porque eu ia. É porque eu comprei um computador novo, aí eu apertei o negócio errado. Fica tranquila. Acontece. Vamos voltar aqui. Então, assim, pessoal, a gente viu por uma série de fatores, inclusive por características naturais, né? A gente falou, existem 2 grandes desertos na China, existe uma área de relevo muito acidentado, que a gente tem uma região mais montanhosa, onde as cotas altimétricas, né, a altitude do terreno chega ali a 3.000 metros. Então, tudo isso é impeditivo para que exista uma fixação humana nessas regiões. Quando a gente vai e aí faz com que as pessoas acabem se concentrando mais na porção mais ao leste do território. Mas é importante a gente pensar também que não foi só isso, existem outras fontes atrativas para fazer a população se concentrar ali. Quando a gente olha na Índia, a gente observa o quê? Que, de maneira geral, tem muita gente concentrada na região costeira, né? Então, nas faixas próximas ao oceano, né? A gente tem a presença aqui de um grande número de pessoas concentradas, né? E mais aqui na região que vai do norte ao nordeste do país, a gente também tem grandes concentrações aqui, grandes aglomerados urbanos, né? Porque não é só a cor, né? Que a corzinha aqui, quanto mais escuro, mais gente tá ali dividindo aquele mesmo espaço, mas também o tamanho dos aglomerados, né? Se a gente observar, tem bastante dos círculos maiores aqui, onde a gente vai encontrar aglomerados de mais de 5 milhões de habitantes,
né? Então, é uma população que está um pouco mais distribuída pelo território do que aquilo que a gente enxerga na China, tá? E aí também é interessante pensar o seguinte: na China tinha lá uma boa parte do território que, quando a gente olhava lá os números da densidade demográfica, a gente estava identificando ali uma área importante do território que tinha menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Aqui não. Aqui a gente já consegue identificar, ó, que tem um predomínio, né, dessa parte do amarelo um pouquinho mais claro, que vai de 1 a 50, depois de 50 a 200, mas as cores mais fortes, elas acabam estando em boa parte do território. E essa ideia de menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, ele se dá só nessa parte aqui do extremo norte, ó, é uma manchinha verde que está aqui em torno de um curso d'água, que é onde a gente vai encontrar esse número, né, de menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, porque o restante do território está praticamente todo ocupado. Tudo bem, gente, até aqui? Sim. Então, vamos lá. Sim. Vamos para o texto propriamente dito agora, né? A gente vai identificar que as menores densidades demográficas, elas vão estar na parte, né, do extremo norte, aqui que a gente falou, né, que é uma área um pouco mais alta, e nas áreas de floresta, também a gente vai observar menos pessoas presentes, porque é aquilo que a gente já comentou antes. Se tem floresta, é bom que não tenha gente mesmo, porque se tiver gente, não tem floresta. Então, a gente tem grandes concentrações de pessoas na planície indo-gangética, que é justamente essa região aqui onde corre o rio Ganges, né? Eu acho que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar do rio Ganges, né? E a gente já vai falar um pouquinho melhor dele também. E nos deltas dos rios, vou arriscar e vou perguntar. Vocês sabem o que é delta de um rio? Ponto alto? Não, pro. Não sei. Não, também não sei. Não, não sei, não. Tá. Delta, pessoal, é a região onde o rio deságua, né? Então, geralmente, a gente está falando de delta quando o rio já está desaguando no mar. Então, também existe uma associação de grandes aglomerados urbanos, muita gente concentrada na região de foz dos rios, tá? E falar que é delta é uma unidade geomorfológica, é uma forma que o rio produz ao desaguar no mar, tá bom? Eu confundi só pelo extremo, não onde eu quis dizer que ele nascia, que o delta é onde ele nascia. Uhum. O delta, na verdade, é onde ele está desaguando, tá bom? Então, vamos lá. Então, nos grandes deltas, a gente vai ter essas grandes aglomerações. Vocês abstraem dos dedos da professora aqui, que eu não cortei direito a imagem. Aí, então, nessas regiões, né, no Vale do Ganges, em especial, a densidade fica aí maior, superior a 200 habitantes por quilômetro quadrado. E aí são as maiores áreas de concentração populacional do planeta Terra, é onde tem mais gente junta, né? Aí, a gente, dentro desse conjunto, a gente vai falar das 3 principais cidades que a gente encontra na Índia. A maior delas, que é a maior aglomeração, é Delhi, tá? Que fica mais na porção norte do território, no alto do Ganges. Então, quando a gente fala alto, o delta é o fim do rio, o alto é mais próximo à nascente, tá bom? Então, o Alto Ganges, ele passa aí por essa região de Delhi, e essa região tinha, né, estimativa de 2018, tinha 27 milhões de habitantes. Então, assim, comparado com outros aglomerados do mundo, é a terceira cidade mais populosa do mundo. Só perde para Tóquio, que é a capital do Japão, e Jacarta, que é a capital da Indonésia. Então, é a terceira cidade mais populosa do mundo. Então, também a título de comparação, só para a gente ter ideia, São Paulo, que é o nosso maior aglomerado urbano, em 2018 era a 10ª cidade mais populosa do mundo,
com mais de 21 milhões de habitantes. Então, assim, de novo, só para efeito comparativo, né? Bom, dentro da região de Delhi, tem Nova Delhi. Nova Delhi é a capital da Índia, tá? E aí vem aquela pergunta. Sendo a capital da Índia, Delhi, ela é um centro de decisão política, certo? Então, as decisões de Estado, as decisões de governo, elas são tomadas em Nova Delhi. Na sequência, a gente fala do segundo maior aglomerado urbano da Índia, que é Mumbai, tá? Mumbai hoje, em outros momentos, ela era chamada de Bombaim, tá? E assim como a gente tem aqui no Brasil, Mumbai é a capital financeira e comercial do país. E aí, vou fazer a pergunta. Aqui no Brasil, quem é a capital política, né? E a capital financeira e econômica? Política é o Distrito Federal. Sim. É Brasília, né? E econômica? Capital financeira e comercial do Brasil, gente. Onde é? São Paulo. São Paulo, né, galera? São Paulo é a capital financeira do Brasil. Então, aqui a gente tem esses equivalentes também. Enquanto Nova Delhi é a capital política, Mumbai é a capital financeira e comercial da Índia, tá? Também em Mumbai que se encontra o porto mais importante da Índia, tá? Que se localiza ali no que a gente chama de Planalto do Deccan, que é mais a oeste da Índia, e tem cerca de 23 milhões de habitantes vivendo em Mumbai. Então, é bastante gente também. E aí, o terceiro ponto mais populoso da Índia é Calcutá. Acho que também vocês já ouviram falar, pelo menos, dessa cidade. E Calcutá, ela é um aglomerado de cerca de 15 milhões de habitantes. Então, assim, em comparação às outras duas cidades, ela acaba sendo um pouco menor. Porém, Calcutá, ela tem uma importância cultural e religiosa muito significativa dentro da Índia, tá? Além disso, também abriga um importante porto, né? Um dos portos mais importantes da Ásia. Então, ela é importante no comércio internacional, por abrigar esse porto tão importante, e ela tem um significado religioso e cultural muito importante. E aí, a gente já vai falar um pouquinho dessa característica cultural e religiosa, mas só para eu encerrar o pensamento. Em Calcutá, a gente vai encontrar já sinais de condição de vida um pouco mais precárias, né, do que a gente observa em Mumbai e em Delhi, tá? Então, Calcutá, dentro dessa lógica das três grandes aglomerações urbanas, Calcutá é aquela que vai escancarar um pouco com mais intensidade as diferenças socioeconômicas que a população indiana apresenta. Agora, para completar aqui, para a gente pensar nessa relevância cultural e religiosa da cidade de Calcutá. Não sei o quanto vocês já ouviram falar sobre isso, mas existem alguns ritos religiosos na Índia, né, na religião hindu, que envolve, né, alguns banhos nas águas do rio Ganges. Então, assim, tem até alguns costumes com a ideia assim, a pessoa faleceu, então lava-se o corpo do morto nas águas do Ganges, para dar todo o rito ali, né, de despedida daquela pessoa. Então, a cidade de Calcutá, ela carrega muito isso. Então, tem alguns festivais também ligados à presença do rio, que são muito... tem uma simbologia, né, uma importância cultural muito grande. Então, Calcutá acaba tendo essa relevância, claro, porque tem muita gente que vive ali, mas também por essa importância dentro do funcionamento religioso e cultural para os hinduístas,
tá? Então, assim, se um dia vocês forem fazer turismo na Índia, provavelmente Calcutá é um lugar que vale a pena conhecer, justamente por essa característica de carregar e preservar os elementos da cultura indiana, tá? Bom, seguindo aqui, a gente vai, então, começar a falar dessa questão que eu comentei no início, que a gente vai começar a identificar na população indiana uma coisa que a gente não vê, né, na população chinesa, que é justamente essa marcação das desigualdades sociais e econômicas, tá? Então, tem uma boa parte da população da Índia que passa fome e é desnutrida, né? Porque eles realmente têm dificuldade no acesso à alimentação adequada, tem problemas no acesso a condições básicas ali de saneamento básico, então acesso à água encanada e acesso à coleta de esgoto, a habitação que seja uma habitação adequada para as pessoas viverem, né? Então, e tudo isso combinado com altas taxas de desemprego. Então, você já tem essa população que é mais excluída, muitas dessas pessoas estão fora do mercado de trabalho, então, se elas não trabalham, elas não têm renda, se elas não têm renda, elas não têm, dentro do capitalismo, acesso a essas estruturas de poder morar, comer, comprar roupa, remédio. Então, é a ideia realmente de, se eu não tenho dinheiro, eu não posso participar do capitalismo, né? E aí, aquilo que é básico para uma pessoa viver é negado a ela. Dentro dessa ideia, de acordo com a ONU, entre 2015 e 2020, a Índia apresentou uma taxa de mortalidade infantil de 35 por mil. O que isso significa? Que a cada 1.000 nascimentos, 35 crianças morriam antes de completar 1 ano de idade. Mortalidade infantil é isso, né? Do momento do nascimento até completar 1 ano de idade. Então, Caramba. isso... Oi? Caramba! É um número muito alto, tá? E associada às altas taxas de mortalidade infantil, a gente também tem uma baixa esperança ou expectativa de vida, né? Então, a esperança de vida na Índia é de cerca de 68,9 anos. Isso, gente, demograficamente falando, é pouco, tá? É bem baixo. Uma pessoa que nasce na Índia, a expectativa, né, a média de vida dela vai ser aí, não chega nem aos 70 anos. Adriele, você levantou a mão, pode perguntar. Professora, eles morrem, tipo assim, as crianças, como você falou, que eles não vivem até 1 ano de vida. Por eles não ter uma comida para comer, por eles não ter igual a água limpa, igual a gente tem quando a gente tem em casa, um banheiro, é isso? Isso. Geralmente, país que apresenta altas taxas de mortalidade infantil, eles traduzem para a gente que falta as estruturas básicas. Então, acesso à alimentação adequada, acesso a serviço de saúde adequado, porque a gente sabe que uma criança, né, de até 1 ano demanda de uma série de cuidados que vão passar pelos cuidados médicos também. O acesso aí à água limpa, como você falou, porque às vezes a criança é privada de uma água de qualidade, ela pode morrer por doenças que hoje, para a gente aqui, são doenças que são bobas, mas, por exemplo, cólera, né? Que é uma doença que é transmitida por água contaminada. Então, de desidratação, então, doenças assim que são bobas para a gente, são essas doenças que acabam, né, levando pessoas à morte. Só um minutinho, Tiago, só para concluir o raciocínio. Então, quando você vê lugares que muitas crianças morrem antes de 1 ano de idade, a gente já conclui que as condições básicas para uma pessoa viver ali são negadas a ela, tá? Então, acaba sendo um indicador de condição socioeconômica do país. É esse mesmo pensamento, Adriele, tá certo. Tiago, pode falar. Professora, dava para morrer de gripe nessa época?
Nessa época não, na essa verdade Agora, é agora, né? É. como eu disse, doenças, gente, que são controladas. E assim, Tiago, muita gente morre de gripe, né? Então, e não só lá, aqui também a gente tem bastante morte por problemas respiratórios aí causados por gripe. Não é uma. É que, de novo, a gente está acostumado, né? Eu tô gripado, vai lá, toma um remedinho e passa. Mas pessoas que são mais frágeis, como crianças pequenas e idosos, é muito comum morrer desse tipo de doença. Bom, Tá. Só para eu fechar aqui, então. E aí a gente retoma amanhã, prometo. Associado a isso, né, a alta taxa de mortalidade infantil, baixa esperança de vida, a gente tem uma taxa de analfabetismo entre a população adulta muito alta. Então, quase 31% dos adultos indianos não sabem ler nem escrever. E isso acaba intensificando o problema do desemprego, porque se a pessoa não sabe ler e não sabe escrever, diminui muito, né, as chances dela conseguir ser inserida no mercado de trabalho. Então, veja, perdão, que a gente tem um combinado de coisas, né, que uma coisa a gente vai ligando na outra e isso intensifica essas desigualdades sociais. As pessoas não têm casa, não têm saneamento, não têm alimento, porque não tem emprego. Não tem emprego porque não sabe ler e escrever. Se não tem emprego, não tem renda. Se não tem renda, não consegue morar, não consegue comer, não consegue ter acesso à água potável, à coleta de esgoto. Veja que é um ciclo. Uma coisa leva a outra. Então, é um problema que é difícil de ser consertado, porque não é uma coisinha pontual, e sim um conjunto de ações que precisam ser tomadas para melhorar isso. Até aqui, gente, tudo bem? Sim. Então, Sim. eu vou parar aqui. Se por acaso surgir alguma perguntinha, vocês anotam que amanhã, na primeira aula, a gente vai retomar desse ponto, tá bom? Tá bom. Deixa eu parar aqui, parar a gravação, para poder fazer chamada aqui. Meu Deus do céu, né? Desculpa, gente, sempre eu passar do horário com vocês. Tem problema.